Eu quero falar com você que está grávida agora, provavelmente no terceiro trimestre da sua gestação. A ansiedade está na porta, você está tentando administrar tudo o que está acontecendo e o que está por vir. Sua cabeça está bem estranha, você anda cansada, exausta, esquecida, coisas que você fazia com muita rapidez, agora ficou totalmente slow, ou seja, bem devagar. Está tentando entender tudo o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua cabeça, na sua vida. E você está certa em pensar tudo isso, afinal, a sua vida vai mudar para sempre, num giro de 180 graus. Mas em meio a tantos pensamentos, talvez a amamentação não esteja tão viva aí na sua cabeça de grávida. Você pode pensar, isso é um assunto para depois, deixa o bebê nascer. Mas deixa eu te contar uma coisa com muito carinho, muita responsabilidade. A amamentação não começa quando o bebê nasce, ela começa muito antes. Ela começa na informação que você recebe, na forma como você entende o seu corpo e principalmente na segurança que você constrói ainda na gestação. Eu quero começar me apresentando. Eu sou Thaís Lima, enfermeira obstetra com mais de 15 anos de experiência no cuidados com bebês recém-nascidos. E ao longo desses anos, eu acompanhei centenas de mulheres, gestantes cheias de expectativas, mães exaustas, mulheres fortes, inteligentes e muito amorosas, mas completamente inseguras quando o assunto era amamentação. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Não é sobre uma técnica ou apenas posição ou pega correta, mas é sobre compreensão, segurança e preparação emocional para a amamentação. Você faz ideia o quanto você precisa de preparo emocional para amamentar? Eu ouso dizer que você nunca ouviu isso. E esse é um dos processos mais importantes da amamentação, o emocional da mãe. Quando a gente fala em amamentação, muita gente ainda trata como algo simples demais. Como se fosse apenas pegar o bebê, colocar no peito e pronto. Você ouviu muito essa frase, se você já é uma mãe de um recém-nascido, ou você ainda que está grávida, vai ouvir muito essas frases que eu vou dizer agora. Amamentar é intuitivo. É só colocar o bebê no peito. Se o bebê chorar, então é fome. Olha, seu leite é fraco, porque o seu bebê está chorando muito. E mesmo que você ainda esteja grávida, tudo isso vai sendo registrado dentro de você, dentro do seu subconsciente. O corpo escuta e a mente guarda. A insegurança começa a se formar antes mesmo do bebê nascer. A amamentação não é só sobre leite. Ela envolve fisiologia, hormônio, comportamento do bebê, adaptação emocional, expectativas irreais e uma pressão externa enorme. E o problema não é o processo da amamentação em si. O problema é não saber o que esperar, o que fazer e como fazer. As primeiras semanas da amamentação são desafiadoras para quase toda mãe. E não porque o corpo falha, mas porque o corpo faz exatamente o que ele foi programado para fazer. Só que ninguém senta com essa gestante para explicar isso de forma clara, honesta, sem romantização. Aqui você vai aprender a entender o processo antes de viver o caos. E se você é mãe e chegou aqui nessa aula de paraquedas, está vivendo o caos, então tá tudo bem. Eu vou tentar ajudar você a se reorganizar com tudo isso. Aqui você não vai viver a romantização, promessas irreais e facilidade. Não é sobre dizer que será perfeito ou dizer que em até 24 horas o seu bebê vai mamar lindamente. É sobre realidade, consciência e preparo. Deixa eu te contar algo que eu vi se repetir ao longo desses anos. As mulheres que se sentiam mais seguras na amamentação não eram as que tinham mais leite, não eram as que tinham o bebê mais calmo, não eram as que tinham mais ajuda prática. Olha que interessante, eram as que tinham compreensão, elas entendiam o processo, elas se sentiam seguras, elas sabiam o que era esperado. Elas reconheciam o que era fisiológico, o que realmente precisava de atenção e ajuda. E isso muda tudo. Eu acompanhei muitas mulheres e elas diziam exatamente assim: se alguém tivesse me dito isso, contado isso para mim, tudo seria diferente. E é engraçado que as mulheres, elas sempre falam isso. Por que ninguém me contou? Por que minha amiga, minha irmã ou minha prima não me falou que seria assim?
Fato curioso, eu vejo isso muito comum entre mães. Elas realmente não contam o que elas estão passando com seu bebê, que estão tendo dificuldades com a amamentação, com a privação do sono, com as inseguranças sobre os cuidados. E sabe por que isso acontece? Porque elas têm medo do julgamento, têm medo de serem validadas, pois acreditam que elas precisam saber tudo e serem experts no assunto maternidade. Eu ouço isso das minhas pacientes todos os dias. Thaís, minhas amigas não me contaram nada disso. Se eu soubesse, teria me preparado melhor. E aí que vem uma avalanche em cima de você. Você entra no pós-parto tentando sobreviver ao invés de viver. Talvez esteja pensando agora, mas eu ainda nem pari, isso é coisa para depois. Ou eu vou ver isso quando o bebê nascer. Essa é exatamente uma grande armadilha que você pode cair e que mulheres caem todos os dias. Porque quando o bebê nasce, você está cansada, você está vulnerável, emocionalmente sensível, o puerpério está gritando e tem muita gente falando na sua cabeça. Quer dizer, isso não está acontecendo, mas vai acontecer. E aprender nesse momento custa muito caro. A verdadeira oportunidade, ela está em chegar lá preparada. Não só preparada tecnicamente, mas preparada emocionalmente também. Se sentindo segura, mesmo em meio às dificuldades, porque eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil, que vai ser um mar de rosas, mas o preparo te leva para um outro patamar. O jeito errado de entrar na amamentação é acreditar que tudo vai se resolver sozinho, que o instinto materno dá conta de tudo, e que se der errado, o problema está em você. O jeito certo é entender esse processo antes dele acontecer. Entender que o bebê, apesar de nascer com reflexo de sucção presente, ele não nasce sabendo mamar. Ele nasce sabendo sugar, que são coisas completamente diferentes. Mas em sua maioria das vezes ele não sabe mamar, afinal ele nunca mamou no peito antes. A alimentação era via cordão umbilical, full time, como um hotel all inclusive. Depois ele recebeu uma ordem de despejo, foi morar no Alasca, a gravidade apareceu e ele ainda tem que caçar a própria comida. É um grande desafio para o bebê também. E lembrar que a mulher também não nasce pronta para interpretar tudo o que está acontecendo nessas primeiras semanas. E isso não é culpa da mãe. Foi exatamente percebendo esse vazio que ao longo dos anos, depois de centenas de atendimentos, de erros, acerto, observação, de muito estudo, eu criei um método. Não como uma fórmula mágica, mas como uma direção. E eu chamei esse método de método Amparo. O método Amparo nasceu da necessidade de acolher, organizar e orientar a mãe. Ele não nasceu para ensinar técnicas isoladas. Ele nasceu para sustentar uma mulher emocionalmente e tecnicamente nesse processo da amamentação. Porque a mulher, ela não abandona a amamentação porque não quer mais dar de mamar para o seu bebê. Ela abandonou porque está sozinha, confusa, sobrecarregada, orientações demais, a maioria não baseada em evidência. E enquanto você que está grávida, talvez não esteja sentindo isso porque você não está vivendo essa dor. E está tudo bem. Mas você pode se preparar para não viver esse caos. Imagina você entrar no pós-parto sabendo o que esperar, sabendo o que é normal, o que não é, como filtrar os palpites, como se posicionar emocionalmente. Imagina você se sentir segura sendo mãe de primeira viagem. Não é um mapa técnico cheio de regras, mas um mapa de compreensão. E isso muda completamente o jogo. Quando você entende como o corpo funciona, você não vai se culpar. Como vejo todos os dias com mulheres que já passaram por mim. Sentimentos de culpa, frustração, insegurança. Quando você entende o comportamento do seu bebê, você não vai duvidar de si. Quando você entende o processo, você ganha autonomia. O método Amparo foi a resposta que eu encontrei para tudo isso. E ele não nasceu de um livro, ele nasceu da prática, do chão do atendimento, da escuta real dessas mulheres. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo com clareza, era essa direção que faltava. E se você está grávida agora, eu ouso dizer que esse conteúdo está despertando algo em você. Eu sei que você está pensando, eu não quero chegar lá sem saber, eu não quero aprender na dor, eu quero me sentir segura, eu quero me sentir pronta. E isso é um grande sinal. Porque a informação correta, no tempo certo, transforma completamente a experiência da maternidade. A amamentação não precisa ser um campo de batalha. Ela pode ser um processo consciente,
possível e respeitoso. E tudo começa antes do bebê nascer. Me segue aqui, porque toda semana vai ter conteúdo novo e meu objetivo é fazer com que você se sinta segura, confiante, para poder cuidar do seu bebê nos 100 primeiros dias.